parabéns por terem vindas hoje aqui para entender mais a palavra de Deus. E hoje eu quero começar esse estudo para nós, né? Como líderes do Senhor, né? Cada um aqui tem uma missão, tem um chamado. Lembra que a pastora falou, né? Qual a visão que te move? Né? E a palavra de Deus diz que cada um tem que ficar na vocação que foi chamado. Entender a sua vocação, o seu chamado, e procurar fazer com excelência. Então, eu vou fazer uma oração agora, já para que o Senhor conduza esse estudo de hoje, que realmente possamos sair daqui hoje mais edificados, renovados, fortalecidos na presença do Rei. Amém? Amém. Pai Santo e querido, queremos te agradecer já por esse momento, Senhor, de estudo. A tua palavra diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento da tua verdade, Pai. Não é somente uma parte, mas dos dois lados, Senhor. É graça e conhecimento e graça. Fala conosco, Senhor, através desse tema. Nos instrua, Senhor, para que possamos continuar firmes e entendendo, Senhor, aquilo que o Senhor já convocou a igreja para fazer o teu ID, para também, Senhor, ajudar pessoas, nos dar entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer hoje trazer para cada um de nós, Senhor. Pedimos a tua bênção, Pai, já te agradecemos nessa escola, Pai, que a gente chama Escola do Crescimento Espiritual, Senhor. Pedimos a tua bênção e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu quero começar hoje pedindo para vocês abrirem as nossas Bíblias no livro de João 13. João 13. Vamos abrir João 13. E vamos procurar fazer aqui um estudo dinâmico. E esse é o objetivo, né? Interagir e meditar naquilo que Deus tem para nós. João 13, a partir do versículo 1. Eu vou pedir para a irmã Carla ler do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 6 ao versículo 10, a irmã Clênia. E do versículo 11 ao versículo 17, a irmã Lúcia. Amém? Vamos então ler a palavra de Deus. Então vamos começar? Amém. No título fala: Jesus lava os pés dos discípulos. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Até o 6? Até o 5. Até o 5. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. 3. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. 4. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. 5. E em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. 6. Quando chegou perto... Acho que você vai né? Até o 10. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois
No mais, tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Acho que é a irmã Agora, irmã Lúcia, né? Do 11 ao 15. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes, entendeis o que vós tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e disseis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vós fiz, fazeis vós também. 16 diz assim, na verdade eu digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, baseado nessa leitura, irmãos, eu queria hoje falar aqui um pouco sobre servir aos outros, mesmo com batalhas, como está escrito, mesmo com batalhas, lutas ou problemas. Então, se você já observar o que nós estamos lendo, a gente vai pegar alguns pontos aqui, nesse exemplo de servir aos outros, mesmo com batalhas. Às vezes a gente acha assim, tem que estar tudo perfeito para poder fazer as coisas de Deus. Tem que estar tudo 100%. E não é bem assim. A gente vai ver exemplos, desde o Antigo Testamento, de muitos homens de Deus, mulheres de Deus também, que não era necessário que tivesse tudo bem para que eles fizessem as coisas de Deus, né? E a gente sabe que o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo realmente muito desafiador. A minha pergunta é, quem não tem problemas aqui? Quem não tem lutas? Tanto no sentido espiritual como no sentido físico. Quem não tem batalhas? Não é verdade? Então, se a gente ficar olhando só para as nossas batalhas, as nossas lutas, a gente vai fazer nada para Deus. Então, o objetivo é fazer esse estudo para líderes que enfrentam lutas pessoais, batalhas espirituais, ou problema de liderança, mas que continuam servindo com excelência. Então, a gente vai ver que Jesus, ele vai dar o primeiro exemplo aqui, que eu chamo de exemplo supremo, que é o exemplo de Jesus, servir na rejeição. E por que isso? Servir na rejeição. Aqui está o primeiro tipo de exemplo, né? Servir na rejeição. O exemplo aqui supremo, servir na rejeição. Mas deixa eu aqui fazer essa leitura da introdução, que diz assim: liderança cristã não é sinônimo de vida fácil. Vocês concordam comigo? Amém. Amém. Pelo contrário, muitas vezes é alvo de maiores batalhas. O líder servo, aí dá o exemplo como Jesus, não é aquele que serve apenas quando está tudo bem, mas aquele que mantém a sua missão, mesmo quando o deserto lhe aperta. E a gente então vai vendo, aí por isso que eu chamo esse primeiro exemplo, né? O exemplo que a gente dá o título de exemplo supremo. Supremo, na verdade, é a última instância, né? É o último step que tem dentro de uma hierarquia, como por exemplo jurídica, quando a gente fala do supremo poder, supremo tribunal. Então Jesus, ele é o total. Então a gente traz aqui como exemplo Jesus passando o que ele estava vivendo ali. O que ele estava vivendo foi sendo humilhado. Ele já sabia que tinha pessoas que iam trair ele ali, pessoas que iam negar ele, mas ele estava servindo. Ele sabia que ele já estava próximo de ser levado para a cruz. Mas por tudo isso, ele não deixou de servir. Então, aqui eu coloquei assim, também no texto anterior,
eu coloquei, o verdadeiro caráter do líder é revelado no meio das dificuldades, não apenas nas vitórias, porque às vezes a gente só quer se identificar na vida de um líder, só vitória, vitória, mas não é bem assim, irmãos. Você vê que para Jesus vencer a morte como homem, né, para poder ali dar a vida dele por nós, ele teve que enfrentar vários tipos de desafios. E nesse texto que nós vimos aqui, você vê que Jesus, o que Jesus vai fazer ali? Ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Inclusive de pessoas que ele sabia que ia negar ele e que também ia trair ele. Mas ele enfrentou, irmãos. Ele enfrentou, ele está dando um exemplo aqui, como líder, né? Ele ali é o exemplo supremo, porque servir na rejeição não é fácil. Você saber que tem pessoas ali que vai te dar o bote, que vai ali fazer coisa contra a sua vida, mas você ali não está servindo ao homem, está servindo a quem? A Deus. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Então existe um preço a pagar, né? Então Jesus ele vem como primeiro exemplo aqui de supremo, o exemplo supremo de servir na rejeição. Deixa eu repetir aqui. Vou acender. Apagou aqui. Deixa eu só colocar. Aleluia, Jesus. Tu és lindo. Então, vamos continuar aqui até que o sistema me volte. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, eu deixei já esboçado ali. Mas vamos aqui então. Isso aconteceu ali no sistema. A gente não depende do sistema nem dele. Nós dependemos de Cristo. Então, você entendendo aqui o texto, está bem nítido, né? Que Jesus é o exemplo supremo. Ele é o primeiro exemplo de tudo para nós, né? Ou seja, tudo que Jesus ele procura ensinar para nós, antes de ele ensinar, ele é o próprio ensino, ele é o próprio exemplo. E nessa situação aqui, Jesus então ele tem atitude, em vez de focar os problemas que ele já ia morrer, que ele tinha que pegar a vida dele, ele focou em fazer o quê? Em amar e em servir. Amou ali o inimigo, não foi? Amou ali aquele que ele sabia também que ia negar ele. Ele lavou os pés de Judas, que a gente já sabe que foi conhecido como um traidor. E Pedro, que também fez o quê? Que negou a ele, que ia negar ele. E quantas vezes Pedro ia negar ele? Quantas vezes? 3. 3 vezes. Ia negar ele. Então, a lição para o líder servir é uma escolha baseada no caráter, não no sentimento ou na facilidade. O serviço é maior antídoto contra o egoísmo em tempo de crise. Às vezes a gente está, mas agora não dá, porque eu não tenho tempo, porque eu estou cheio de problemas, estou cheio de lutas, então eu não tenho tempo para servir agora isso ou aquilo, para o reino de Deus. Mas irmãos, se a gente esperar por isso, a gente nunca vai conseguir fazer nada. Vocês concordam comigo? Então aqui a gente já vê o primeiro exemplo. Deixa eu ver se consigo aqui trazer de volta o sistema para... Eu já tinha preparado os slides. Eu não sei o que aconteceu aqui com ele. Mas fica melhor porque já traz a ilustração. Mas não assim, vamos continuar. Então aqui a gente já vai ver que Jesus é o supremo exemplo, né, de servir como líder em meio a traições, a perseguições, sabendo que pessoas ali iam negar ele, não é verdade? Sim. Mas o que foi que ele fez? Ele continuou servindo. Esse é o primeiro exemplo que eu trago hoje. O segundo exemplo é o exemplo de servir também em meio às perseguições e fraquezas. Aí agora a gente vai trazer um outro exemplo que está no livro de 2 Coríntios. É sempre importante a gente estar destacando, irmãos,
o tema e trazendo também a citação bíblica, né? Para poder. Eu acho que agora ele vai voltar aqui, viu? Só um minutinho. Vamos lá então, agora na 2 Coríntios. A gente vai ver agora o segundo exemplo. Só que agora, o primeiro que a gente colocou aqui foi servir na rejeição, né? 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 28. Mas preste atenção que é importante observar esses aspectos, né? Cada ponto desse. Primeiro foi servir na rejeição. Servir como Jesus deu exemplo, né? Sim. Agora, no segundo ponto aqui, a gente vai ver também que pode também ter outro aspecto, porque a gente está fazendo aqui hoje é servir em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio aos desafios diários, né? Então, agora a gente vai trazer aqui um exemplo de Paulo. Essa meditação que eu estava fazendo hoje também, nessa leitura, me quebranta muito, assim, porque a gente vai vendo, assim, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, irmãos, às vezes numa situação que a gente está vivendo, quando você tem esse sentimento de se colocar no lugar do outro, é que realmente o caráter de Cristo está realmente manifestando em nós. Eu não sei se você concorda comigo, porque a gente já não vê mais somente a pessoa que está passando por aquilo, mas a gente começa a se colocar no lugar dela. Isso chama-se amor altruísta, que é um amor ágape, chamado amor agapão, né? Que é a essência que Deus carrega e quer manifestar nas nossas vidas. Só que muitas das vezes muitos de nós, né, muitos líderes às vezes começam a criar muita vaidade e agora eles não têm mais assim esse desejo, esse primeiro amor que a gente fala, né? Que às vezes muitos estão perdendo de realmente servir a Deus com o amor de Deus, o amor de Cristo, se colocando no lugar do outro, procurando ajudar o outro, né? Porque realmente aqui nesse mundo, igreja, a gente, como diz no livro de Mateus, no livro de João 16:33, Jesus diz: eu vos dito isto para que me tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Então, a gente vai ter aflições, porque às vezes as pessoas pensam que quando vem para o cristianismo, vem servir a Cristo, vai ficar tudo perfeito, tudo 100%. Não é bem assim que Jesus falou. A gente vai ter aflições. Ter a paz de Jesus em nossas vidas, igreja, não significa a ausência de aflições. Jesus falou: eu vos dito isto, que para mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nas aflições que a gente passa, a gente não pode deixar de servir ao reino. Nós, como já homens e mulheres de Deus, que Deus tem formado, né, o caráter de Cristo em nós, agora é para a gente realmente avançar. É para a gente realmente entender a responsabilidade que o Senhor ele coloca sobre nossos ombros e que Ele quer ver, através das nossas vidas, a manifestação da glória dEle para este mundo de trevas. Amém? Então, aqui no segundo exemplo, eu peço para a irmã Carla ler. Você achou, irmã Carla? Achei. 2 Coríntios 11, 23 a 28. Enquanto você vai estar lendo, vou tentar aqui também trazer de volta o slide. Pode ler? Pode ler. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado. Presta atenção que a gente agora está falando de servir em meio às perseguições e fraquezas. Paulo está relatando o que acontece com ele quando ele, na trajetória dele, né? Isso, servindo a Deus, e olha só o que Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado.
3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigo causados pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalho e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tenho me faltado casa, comida e roupas. Olha aí. No 28. Além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Está conseguindo entender aí? Que você vai esperar chegar à perfeição. Ah, pastor, tem que esperar isso, esperar aquilo, minha casa nova. Esperar uma igreja grande, chique, bonita, Tá para entendendo? começar a cantar, para começar a servir, para começar a esperar Deus vir derramar Deus uma trabalha unção agora, para pregar o depois se evangelho, pegar, para falar de agora- Jesus para Tá alguém. entendendo? Nós somos líderes. O que é o líder? Líder significa aquele que tem o poder de influenciar. E qual é essa visão de liderança que está falando aqui? A liderança do reino de Deus. Todas vocês aqui são líderes. Vocês carregam, o que vocês carregam não é o que o mundo está te dando, é o que o Espírito de Deus está colocando dentro de vocês. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que compreender isso, porque você veja, as pessoas às vezes pensam que você está vivendo tudo 1000 maravilhas e não sabe ali a responsabilidade que você tem do seu dia a dia, mas mesmo com isso você tem que entender que você é um filho de Deus e que você tem uma missão a cumprir na terra. Agora, se você ficar toda hora postergando isso, protelando, procrastinando isso, quando é que vai começar então? Você está conseguindo compreender? Amém. Então você vê aqui um exemplo do apóstolo Paulo. Primeiro a gente deu o exemplo de Cristo, né? Falando ali do exemplo supremo. Você vê, ele sabia que tinha pessoas que iam trair ele, pessoas que iriam ali negar ele, mas ele estava lavando os pés. Sabendo que ele já estava próximo de ir para a cruz, mas mesmo assim estava amando as pessoas. Estão conseguindo compreender assim o peso da responsabilidade que o Senhor coloca sobre nossos corações para servir Ele com excelência, independente do tempo? Aí você vê agora que a irmã Recalma está relatando, vocês estão vendo aí, como é que estava a situação daquele homem de Deus, enfrentando tantas aflições como Paulo. E se você também pegar, eu pedi para a irmã Lúcia agora ler, 2 Coríntios 12, aí mesmo, depois do 11, 12, do versículo 9 ao versículo 10. Olha o que também vai acontecer ali agora, o que é que a palavra de Deus vai falar sobre a vida de Paulo e a nossa vida também. Coríntios 12, né? Olha a batalha, vamos lá. Aonde? 12, 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Amém. Então você Glória a vê Deus. também que um outro exemplo de liderar significa também servir em meio também às perseguições e fraquezas de Deus. Nas Você humilhações. vê então aí que a batalha, Paulo, ele sofria açoites, prisões, né? Perigos, fome, ansiedade por todas as igrejas. Ele tinha ansiedade de servir as igrejas. Ou seja, qual era a atitude dele? Ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na sua. Não, vou ter que estar Mulher Maravilha agora para servir. Não, tem que estar super poderosa. Não, igreja. É nesse momento aí que a palavra foi lida agora que ele entendeu de Deus, né? Que ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, ele continuou consolando e servindo as igrejas. 1 Tessalonicenses, agora, irmã Clênia, capítulo 2, do versículo 7 a 8. Vamos ler e ver que ele, com tudo isso que estava passando, ele servia Capítulo? de forma, 1 Tessalonicenses,
capítulo 2, do versículo 7 a 8. Você vai observar que ele servia de forma carinhosa, como um pai ou mãe dos irmãos, né? Veja lá então, vamos conferir. 7 e 8, né? O Isso. versículo. O título diz: como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Isso. 7. É Primeira segunda Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, Dois. capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 8. Vou ler agora. A gente vai dar essa ênfase agora sobre também como tu leu ele o título, servia né? Foi só o livro. as igrejas, ela leu o de que título. forma ele servia, né? E aí já dá, essa epígrafe que aí Amém. a missionária está lendo, já dá um troço para a gente entender o que realmente se trata o tema, né? Vamos lá. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão abençoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós eres muito queridos. Amém. Nós éramos muito queridos. Tá vendo? Ou seja, o que é que transmite essa mensagem? Significa que as nossas lutas, elas não vão nos desqualificar, amém, igreja? As suas lutas não te desqualificam. Elas te dão autoridade para consolar outros, as suas lutas. Você concorda comigo? Amém. Que as suas lutas, que as suas experiências com Deus, ela não vai te desqualificar, ela vai te trazer mais ainda o quê? Mais entendimento, mais maturidade, né? E vai te dar autoridade para consolar outras pessoas. Servir nos torna dependentes de Deus, não de nossas próprias forças, né? Tem pessoas ainda que dizem, não, se não fosse eu, não ia acontecer nada. Entendeu? Se não fosse Jesus na minha e na sua vida, é que não acontece nada. Agora, o perigo é esse, né? Que às vezes, você lembra da história de Sansão, né? Sansão, ele foi um homem de Deus. A gente vai ver ali Juízes 15, depois 16, 17. Eu nem queria mencionar isso agora, mas me lembrei. Sansão foi um homem ali, ele tinha ali uma missão para cumprir na terra, mas depois a gente vai vendo que aquele líder ele vai começando a se autodestruir. Por quê? Porque o que Deus tinha colocado sobre a vida dele, ele começou agora a se achar o bambam da história. Era aquela síndrome que ele tinha, né, de se achar que era o fortão, o poderoso. E aí no capítulo 15 de Juízes você vai ver que Sansão, ele, depois de uma grande batalha que ele teve, né, se achando ali o todo-poderoso, diz a palavra que ele vai agora ali para poder descansar um pouco, ele vai para a casa de uma prostituta e fica lá. Depois você lê, anote aí depois, Juízes 15, depois 16, depois 17. Aí você vai ver que ele vai para lá e diz a palavra que quando aqueles filisteus souberam que ele estava lá naquele lugar, eles ali já prepararam tudo para poder acabar com a vida de Sansão. Mas Sansão era cheio do Espírito Santo ainda. Não é verdade? Ainda Era cheio do Espírito Santo. E outra coisa, irmão, tem pessoas aí ainda liderando, achando que está cheio do Espírito Santo e continuam fazendo coisas erradas, e aqui um dia termina o preço sendo caro. Se a pessoa realmente não se arrepender, não procurar um líder, procurar alguém para conversar, alguém para poder ser tratado, entendeu? A palavra diz que Sansão, ele foi juiz ali por 27 anos, né? É mais ou menos Aproximadamente, ou seja, foram 20 anos pecando, e Deus dando oportunidade. Na verdade, tem muita coisa ali para se falar. Eu não queria entrar nesse tema agora, mas o que eu me lembrei é sobre a questão da liderança dele. Tem muitos líderes aí que às vezes acham que está cheio do poder de Deus, mas está faltando o caráter de Cristo. Vocês estão entendendo? Então não adianta a pessoa crescer tanto na unção, mas faltar, Cheio de arrogância. não é verdade? O conhecimento. Como Jesus está trazendo aqui a mensagem hoje, né? O exemplo dele, o exemplo agora de Paulo. Mas a gente vai ver então ali que Sansão, ele carrega uma síndrome ali, ele terminou se destruindo no seu próprio poder. Porque diz a palavra que ele vai ali, ele vai ali para ter aquele consolo lá desse lugar.
segundo os estudiosos, ele geralmente quando um homem ele descia para um lugar desse, geralmente ficava até no dia seguinte. Então, os filisteus prepararam a destruição dele, já para de manhã, cedo, acabar com a vida dele, porque sabia que ele estava ali, e ia sair cedo, daquela casa de prostituição. Então, eles cercaram tudo, e quando Sansão, diz a palavra, que Sansão, na realidade, não esperou chegar até o final da manhã, ou seja, chegar até amanhã, e provavelmente ele saciou a sede dele ali, a necessidade dele, né? E diz que por volta da meia-noite que ele pega, sai, e quando ele vai, claro que ninguém estava esperando que ele saísse aquele horário, aí ele vai sair pelas portas da cidade, está tudo fechado. O que a Sansão faz? O todo fortão, cheio da unção, diz então a palavra que ele pega, vai, pega aquelas portas e vai destruir tudo. Inclusive, diz que ele vai andar quase 70 quilômetros, igreja, com as portas pesadíssimas, levando para o alto para poder demonstrar o poder dele. Aí você vê então que depois daquele pecado ali, depois daquela coisa que ele faz ali, ele tinha ali também os votos, Deus tinha estabelecido alguns limites para ele também, né? No sentido de limites, no sentido de obediência a Deus, mas ele se achava todo poderoso. E ele vai, ele se sente ainda muito forte, né? Faz o pecado, continua fazendo as coisas erradas, e ainda a unção continua sobre a vida dele ali. Mas chega uma hora, irmãos, se a pessoa não procurar se consertar, por isso que a gente está vendo muitos líderes hoje dessa forma, né? Se sentindo o Todo-Poderoso, e daqui a pouco começa a surgir tantos escândalos aí hoje que a gente ouve, né? Líderes destruindo líderes defamando líderes, tantas aberrações que a gente vê hoje no nosso meio, e sendo tudo pulverizado para o mundo das trevas, né? Mas Sansão continuou com aquela vida dele pregressa, e aí depois ele pega, vai no capítulo 15 também, ele diz que ele é tão forte, ele continua com unção. Ele pega o osso de um animal, né? Uma queixada, e ele consegue matar 1000 pessoas, estava na unção ainda. E aí chega no 17, Juiz 17, diz agora que ele vai agora na cidade, tem que ser rápido, vai na cidade, os filisteus, e agora se engraça com uma mulher chamada Dalila. Lembra disso, né? E aí o que vai acontecer com a vida de Sansão? Sansão não são ainda. A Dalila também era prostituta? Dalila, segundo os estudos, ela era também uma aquelas... espécie de uma mulher também que fazia tipo de... Ela tinha relação com os homens importantes da corte, tipo os governadores. Mas diz a palavra que ela recebeu, trazendo para o tempo de hoje, ela recebeu mais ou menos uns 2 milhões de reais para entregar a Sansão. Você indo lá levando, ela recebeu 30 moedas de prata. Mas vamos voltar para o foco, assim, o foco ela da vendeu liderança. Sansão, entendeu? Quando se Por muito corrompe, dinheiro. Deus dá a oportunidade para a pessoa se arrepender. Não é verdade? Se arrepender. Ela era prostituta da alta Mas sociedade. tem muitos líderes que não estão se arrependendo. Então, quando a gente estava lendo agora o apóstolo Paulo aqui, né? Então, nas nossas lutas, servir a Deus, ela não vai desqualificar a gente. Elas vão dar autoridade para consolar outros. Servir nos torna dependentes de Deus, não de nossas próprias forças. Então, você vê que essa unção de Sansão, ele terminou no final da história. O que foi que ele fez? Terminou sendo vazado dos olhos dele. Perdeu a visão, né? E tem muitos líderes assim, com a visão perdida. Porque fez tanta coisa, adultera, não procura se tratar. Faz coisas que se corrompe, né? Com as coisas de Deus. Começa a fazer e acha que está na unção, então tudo vai bem. Só que não é bem assim, gente. Deus era um ânimo, não é verdade? E Deus foi um ânimo com Sansão, mas Sansão não queria se consertar. E no final da história, a gente vê que ainda ali, Deus ainda usa da sua misericórdia por ele. E no final ele pede ali ainda a Deus uma força, né? Que a gente já conhece a história do final, que ele vai ali e derruba aquela arena. Morrem mais pessoas do que todas as pessoas que ele tinha já vencido, né? Mas ali também vai a vida dele. Eu acredito que ele, Sansão, ele foi salvo. Eu acredito porque ele se arrependeu. Agora, ele não se suicidou, né? Poderia ter vivido mais,
mais, né? Exatamente porque Porque diz a ele podia ter um palavra. propósito, podia servir ao reino de uma É. forma mais exemplar. Mas tudo que na Bíblia está sendo colocado, irmão, não é em vão, é para a gente Pra refletir gente aprender. e não cair na síndrome de Sansão também. É. Amém, igreja? Então, voltando aqui para o foco, então, servir no meio das perseguições e fraquezas. Não deixemos de servir ao Senhor em meio às perseguições e fraquezas. A gente vê aqui o exemplo de Paulo agora. E agora a gente vai para um outro exemplo também. Eu coloquei aqui, né? Um outro exemplo de Neemias. Servir com oposição e cansaço. Por que isso? Porque a gente vai ver no livro de Neemias, vamos lá em Neemias agora, no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 18. Vamos lá ver então. Neemias, olha só, ele estava servindo contra opositores e cansado. Neemias Mas o quê, ele, pastor? Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 18. Vocês acharam? Neemias capítulo 4, do versículo 14 ao 18. Quem já achou, pode ler? Gente, Neemias vem depois de quê? Depois de Esdras. Esdras. E Esdras, Neemias. Achei 4, 18. Do Capítulo 14 ao 18. Vamos lá? Capítulo 4. Isso. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, não os temeis. Lembra-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, porque Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as coraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que trazia as cargas, e os que carregava, cada um com uma mão vazia fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificava, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apertados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis convosco. O nosso Deus pelejará por Ela está nós. empolgada. Hã? Foi-te embora ela, é por isso. Eu vou dando aquela parada, mas ninguém diz nada. Eu já falei. Falou? Está empolgada a vida, viu? Mas veja aqui o que a gente está lendo. A gente está vendo a história de... Não é só de Neemias, né, irmãos? É de uma equipe. Mas Deus levantou Neemias para poder ali despertar o povo, né, os líderes. E você vai ver aqui que ele está servindo com oposição e cansaço. Você quer ver mais uma coisa? Você vê todo o processo que está acontecendo. Vamos aqui ainda mesmo aí no capítulo 4, a partir do versículo 6. Eu pedi para a irmã Helena ler agora. Olha só o cansaço que eles estavam, as perseguições que eles estavam tendo, mas eles estavam servindo no cansaço. Pastor, eu estou cansada. Eu não aguento. Não dá hoje não. Entendeu? Olha aí. Vamos pegar o exemplo e vamos pegar essa unção, né, igreja? A unção que Deus derramou sobre Neemias, ela também está sobre nossa vida, amém? Você crê nisso? Então, olha aí, vamos lá, versículo 6. Olha só. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Até quando? Até a metade. Ainda não tinha terminado, tá vendo? Vamos lá.
porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Que povo era? O povo de Deus, que estava junto com o pastor Bruno. Amém? Aleluia. Glória a Tava Jesus. demais. Não vamos desistir, vamos. Glória a Jesus. Ainda não acabou a missão. Amém, igreja? Ainda não acabou o seu chamado. Ainda não Glória a acabou. Jesus. Estou cansado. Está tendo luta. Aí o que acontece agora? No versículo 7. Pode ler comigo. Ó 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já a rotina se começava a tapar. A rotina? As roturas. As roturas se Isso. começavam a tapar. Iraram-se, né? Iraram-se sobremodo. Porque eu O que estou estava sem óculos. acontecendo aí, gente? Mesmo sendo. Estava tendo um trabalhar de Deus, estava tendo serviço, a igreja estava trabalhando, mas os Tobias, os Sabalates, os Amonitas, esses espíritos contrários, né, à Ia obra de parar a Deus, obra, né? queria parar a obra, irmãos. Mas você pode observar que eles estavam cansados, mas não tinham terminado a missão. Ei, a sua missão não terminou ainda aqui na terra, não. É até quando Jesus voltar, você crê? Então vamos continuar firme, amém? Em meio às lutas, porque hoje a gente está tratando disso. Líderes servindo em meio às lutas, aos desafios, né? E também em meio aos problemas, cada um tem aqui, mas todos eles são solucionados porque nós temos Jesus em nossa vida, amém? Então a gente está trazendo aqui mais um exemplo: servir com oposição e cansaço, reconstruindo ali com a espada, a colher de pedreiro, né? A oposição ali extrema, os inimigos, o cansaço interno, esgotamento da equipe. Mas Neemias não parou a obra. Ele organizou a equipe, encorajou e focou na grande obra. Lição para o líder. É possível lutar e trabalhar ao mesmo tempo. Amém? Estou trabalhando muito, mas tem também que trabalhar para Jesus. A oração deve andar junto com a ação. Então você vê aqui, vamos continuar lendo mais um pouquinho para a gente se animar mais um pouco, né? Sobre esse aspecto também de liderar em meio às lutas. Então você vê aí que toda a equipe estava ali lutando com um propósito, com um objetivo do nome de Deus ser glorificado. Porque não é para a irmã Lúcia, a irmã Carla, a irmã Clênia, o irmão Daniel ser glorificado. É o nome de Deus ser glorificado através das nossas vidas, amém? Não queira não estar nascendo a glória para você, não. Tem que deixar tudo para Ele, amém, irmãos? Porque senão a gente vai cair no espírito de como a gente já falou aqui, de Sansão, né? O espírito de Saul, por exemplo, né? As vaidades que às vezes chegam e se a gente não vigiar, termina a gente perdendo a visão, como o Sansão perdeu a visão, não é verdade? Então, isso, né? Então aqui no versículo 8, quem pode ler o 8? Aí se reuniram e combinaram para que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Olha aí, Deus nós e oramos colocamos ao homens nosso para Deus. ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Tá vendo? Era oração e era ação, amém, igreja? É orar e agir. Vou orar, pastor, mas tem que agir também. Vou orar para ver se eu vou para o estudo, mas tem que agir, tem que vir. Amém? Aí o Manu se agiu direitinho. Agindo Deus, quem pedirá, igreja? Ô, glória! Então vamos buscar a presença do Senhor. Ele vai nos renovando, né? Ou seja, a perseverança é manter o foco no propósito de longo prazo, irmãos. Nós temos que ignorar os obstáculos temporários, amém? Por isso que o amor sacrificial é servir mesmo quando não há reconhecimento. Às vezes não tem reconhecimento. Aí que está um perigo. Isso é um grande perigo, não é verdade? A pessoa quer ser idolatrada. E aí a gente está vendo aqui esse exemplo de quem? De Neemias. E toda a equipe. Não foi só o Neemias que estava naquele processo. Foi um homem de Deus que falou para... Mas o trabalho dele foi grande, conduzir todo aquele povo a ter o mesmo coração que ele, para construir aquele muro sem murmurar.
trabalhar como foi feito, ele foi um líder maravilhoso. Tremendo, né? Tremendo. Não é fácil, né? Eu já li sobre isso, achei ele é um exemplo também de líder. Vocês estão entendendo então? Esse líder tem que estar em nós também. Esse Amém. espírito de liderar. Amém? Em meio às lutas, às tempestades, o cansaço, né? Como Neemias. E eu coloquei aqui também alguns pilares importantes, né? Do líder que serve na luta. Quem tem luta aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Mas quem que vence por nós as lutas? Jesus. Por isso que é bom estar com ele, né? Permanecer nele. Então, eu coloquei aqui pilares importantes de você na luta: a humildade, a empatia, a perseverança, o amor sacrificial. A humildade, reconhecer que não temos todas as respostas e que servimos a Deus, não a homens. Amém? Empatia, usar nossas dores para entender a dor do liderado. As nossas lutas, entender a luta também do outro. A sua luta também pode ser entendida como a luta do seu pastor, amém? E a luta do seu pastor é entendida também como a sua luta. Líderes aqui. A gente está falando aqui com homens e mulheres imaturos. São homens e mulheres já cimentados na fé, alicerçados na rocha, né? E que o que pode vir o que for, irmãos, a gente lá tem que entender que não é mais recuar. Porque a gente não serve a Deus, a homem, a gente serve a Deus. E ainda que você não estou tendo recompensa, a recompensa não vai vir da terra, vai vir do céu, né, igreja? Por isso nós temos que perseverar. Quando lá em Apocalipse diz que nós temos que o quê? O que é que nós temos que fazer para receber a coroa da vida? Lutar, perseverar até a morte. Como é que a palavra de Deus diz? Aquele que perseverar Até o fim. até o fim, né? Ele vai dar o quê? A coroa? Tem galardão de diamantes. O prêmio desse mundo, ele é corruptível e passageiro, mas o prêmio do eterno, ele é incorruptível, pai. E você sabia que vai ter galardão para nós lá no céu? Então vamos seguir a Deus com excelência. Mesmo em minhas lutas, a gente vê aqui que são pontos estratégicos importantes a gente não deixar de entender, né? A perseverança, manter o foco no propósito de longo prazo, ignorando os obstáculos temporários. O amor sacrificial, o exemplo que te deu aqui hoje de Cristo também, né? Foi o primeiro exemplo aqui de todo o Supremo, que mesmo ele sabendo que ia ser traído, que ia ser negado, que já estava próximo de ir para aquela cruz, pagar aquele alto preço por todos nós, ele servia. Ele ia ali, lavava os pés dos discípulos. Ele ia ali sabendo que ele tinha um propósito a cumprir. E você também tem um propósito a cumprir na terra, gente. Então não vamos nos desanimar, amém? Então, amor sacrificial. Servir mesmo quando não há reconhecimento. E agora, para a gente concluir, eu queria saber de vocês e fazer pergunta para vocês, para reflexão. Primeira pergunta, qual é a luta atual que mais tem tentado te parar? Você quer falar? Eita. Qual é a luta atual que mais tem tentado te fazer parar? Porque a gente está falando hoje aqui de luta, não é verdade? O tema de hoje foi esse, né? Vencer os desafios, mesmo em minhas lutas, servir como líder, né? Foi aqui a introdução. Servir aos outros, mesmo com batalhas, lutas e problemas. Eu acho que para mim está sendo tempo, falta de tempo. Mas eu tenho orado para Deus organizar o meu tempo. Né? E eu sei qual é o caminho, né? E vocês, irmãos, querem falar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Qual é a luta Tem muitas atual que mais tem cruzes. tentado Eu te tenho parar? bastante, mas uma das principais é essa. Uma das minhas lutas é ainda conseguir olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Sentir realmente aquele amor pelas pessoas
com o olhar de Cristo. Assim, tentando não ficar com raiva, tentando não criticar, tentando não usar aquela raiva para falar mal das pessoas, porque uma das minhas características no passado, quando alguém me fazia raiva, era defamar a pessoa. Eu falava mal dessa pessoa. Eu não falava mal, eu só falava o que ela fazia, ou seja, eu contava as coisas dela para todo mundo, porque eu ficava com raiva. Então essa era a minha característica, era uma forma de me vingar, entendeu? Então assim, eu, graças a Deus, eu parei com isso, mas essa ainda tá sendo a minha luta, de tipo assim, aquela pessoa fez algo comigo e aí vai passar um tempo, eu vou ver aquela pessoa de novo, de não ter de novo aquele sentimento de sabe? Se a pessoa vier me dar um abraço, eu não quero abraçar, eu não quero conta, eu não quero falar, eu não quero conversa, eu ainda tô nessa luta. Entendeu? Eu ainda tô nessa luta bastante assim. Vamos, em geral, né? O desejo de aceitar as pessoas como elas são, mas não é aceitar que eu tenho que conviver, é achar que tipo ela é merecedora também daquilo que eu acho que eu mereço. Essa ainda está sendo a minha luta, entendeu? Mas o importante de tudo isso, irmã Carla, é a gente reconhecer os nossos problemas. Quando a gente reconhece, a gente está querendo mudança. É a minha oração. Minha oração é que eu peço a Deus que eu olhe para as pessoas com o amor de Cristo e que eu não tenha esse sentimento dentro de mim, entendeu? Essa é a minha maior luta agora no momento. Porque graças a Deus essa coisa de não querer mais congregar, de não querer mais ir à igreja, graças a Deus já caiu por terra. Superado, e agora um novo desafio. Agora o desafio é tipo assim, irmã Lúcia falou que eu sou feia, que eu sou gorda, eu vou chegar no outro dia na igreja, a paz do Senhor, irmã. Essa tá sendo a minha luta, entendeu? De não. Isso aí também, se você trazer para o exemplo bíblico, também até o apóstolo Paulo, né? Chegou uma hora também que ele teve uma discordância muito grande, né? Com o outro irmão também da igreja, estava fazendo missões, lembra disso? Pedro. Foi Paulo e Silas, né? E eu tenho também, assim, eu desconfio muito das pessoas. Resistiu Pedro. Mas depois no final eles vão lá se reconciliam, né? Para você ver que sinceridade é bom e Deus gosta dos líderes, amém? Eu tenho também então, uma outra luta muito grande, depois eu falo pro Senhor particularmente. Amém. Então a gente vai lá, mas por isso, para vencer essas barreiras ainda, né? Uma das maiores lutas é espiritual, né? Essa existe, a luta espiritual, né? Tu quer, mas tem o outro lado que te deixa. Mas como aqui já foi falado, quando a gente pensa que está fraca, aí que somos fortes, e não deve esquecer disso. É marchar, é atravessar, é nas fraquezas. E ele faz, né? E a luta espiritual existe, a gente sabe disso. Mas verdade. Todos os dias. Então, uma outra pergunta aqui para vocês, vai. Tá bom? Como o exemplo de Jesus, lavando os pés de Judas, te desafia a servir alguém difícil? Como o exemplo de Jesus, lavando os pés, né, de Judas. Também chega um desafio para você servir alguém difícil? Entendeu a pergunta? Entendi. Qual a resposta? É difícil. A resposta. Eu tenho aprendido a lidar com pessoas difíceis, porque quando eu passo a não ter mais tanta dificuldade para isso, é porque eu também estou melhorando como pessoa, né? Então, eu estou refletindo. Antigamente, quando alguma coisa acontecia comigo, eu já explodia, né? Hoje eu estou refletindo. Vou orar, vou pensar, e aí vou tomar as atitudes, né? Então, eu acho que isso é um bom pensamento. Aí eu lavo o pé da pessoa, porque se eu, na hora, eu ia cortar o pé dela, né? De lavar. Mas quando você passa a orar e falar, Senhor, me ajuda a perdoar, Senhor, me ajuda a entender, aí eu vou lá e lavo o pé. Porque Deus vai me capacitar, né? Vou tirar aquelas coisas que estão me fazendo tomar raiva de não fazer essa atitude, porque Jesus já sabia que ele ia trair, Jesus
sabia que o outro ia negar. Sabia de tudo isso. Às vezes a gente tem amizade. Eu, por exemplo, eu estou vivendo as pessoas. Você tem amizade com alguém que você sabe que a pessoa não gosta de você e quer ter o mal, e está fazendo mal para você, né? E eu estou ali com a pessoa, tratando ela bem, dando carinho, orando por ela. Eu tenho passado isso muitas vezes lá no salão, com amizades, né? Eu sei que a pessoa me odeia, tem inveja de mim, né? Mas eu não desisto dela. Eu trato ela, eu dou o contrário daquilo que ela está dando para mim. Eu dou carinho, eu dou amor, né? Para transformar aquilo que ela tem por mim numa coisa boa. Porque se eu for confrontar com ela também, eu vou criar mais ódio dentro dela, Mas o que né? tá agindo nela é o inimigo, né? Então eu trato ela bem, eu dou carinho, eu dou atenção, né? Para que ela também consiga ver isso em mim, que eu também estou mudando, né? Para ela ver a minha mudança também, né? Então eu acho que com o tempo a gente vai indo nesse caminho, porque somos crentes, né? Tem que pensar dessa forma, tem que agir dessa forma. Mas tem que pedir a Deus para ajudar, porque não é fácil. Negar si mesmo, né? Negar si mesmo. Seu orgulho, né? Aquele momento que te humilha, aquele momento que quer te abaixar, Que ofende, que fere. ofende, né? E não é fácil. É difícil. Tá rico o tema de hoje, não tá? Hã? Está rico o tema de hoje, O não tema tá? é bem rico mesmo. Vocês querem falar mais alguma O coisa tema é também? de aprendizado. Como o Eu exemplo ainda de tô tendo Jesus essa lavando os pés de dificuldade. Judas, te desafia a servir alguém difícil. Eu ainda tenho essa dificuldade. Difícil são os Tobias e Sabalates que aparecem para atrapalhar a obra. Difícil, Isso aí é difícil. né? Porque tu tá aqui com a mão e tu tem que estar a outra com a espada É, para terminar a obra, isso é difícil. Olha, né? Foi falado aqui. isso é Então, perfeito. isso é muito difícil. Mas com Jesus a gente consegue. Ser com ele, Neemias conseguiu, né? É. Fazer isso. Neemias conseguiu. A equipe Neemias conseguiu. de Neemias conseguiu. A equipe líder dos barcos está conseguindo. É. Amém, igreja? Amém, líderes? Amém. Nossa, a última pergunta. A última pergunta vai assim: qual a ação prática de serviço você pode realizar esta semana, apesar dos seus problemas? Pense nisso. Não precisa agora falar, para ninguém ficar sabendo, mas o Espírito de Deus fica sabendo.